quero compartilhar com você nossa terceira mensagem da série A Bíblia como nosso mapa espiritual. Interessante, a gente pode olhar para a Bíblia por muitas perspectivas, né? Uma vez, alguém comparou a Bíblia a um guia, um manual, né? O manual do Criador, né? Onde tem as instruções de Deus para a vida. É uma boa metáfora, Mas nós também podemos comparar a Bíblia, usar a metáfora do mapa. A Bíblia nos mostra qual o caminho que devemos andar, por onde devemos ir. E nós começamos então, no começo do mês, aliás, no mês passado, falando sobre isso. E nós criamos esse acróstico, né? A Bíblia como nosso mapa, ela tem 4 princípios que nós temos que observar. O primeiro é o M de meditar, e daí nós falamos sobre o valor de meditar na palavra, né? E, basicamente, nós falamos que tem 2 perguntas importantes quando o tema é meditar na palavra. A primeira pergunta é: o que Deus está me dizendo? Isso se chama examinar o texto, né? Interpretar o texto. O que Deus está me dizendo? E a segunda pergunta, que é importante nesse processo, é: o que eu vou fazer a respeito disso? Qual é a minha parte? O que vou fazer a respeito do que Deus está me dizendo? Se Deus está me dizendo para fazer algo, se Deus está mostrando que esse é o caminho, o que eu vou fazer? Qual é a minha resposta? Né? Então, o meditar na palavra tem essa implicação. Perguntar o que Deus está me dizendo e responder o que eu vou fazer a respeito. Na segunda mensagem, o pastor Eduardo ministrou, falou sobre abrir, né, que é a segunda letra do nosso acróstico. A de abrir. Abrir quer dizer é um aprendizado relacional. Eu aprendo na medida que eu compartilho, que eu abro a minha vida. Então, nesse processo de abrir, eu preciso abrir algumas coisas da minha vida. Próximo slide. Eu preciso abrir aquilo que eu aprendi. Preciso abrir as minhas barreiras. E isso tem a ver também com as minhas lutas, as minhas imperfeições, as minhas reações e os meus acertos. Ou seja, eu preciso abrir, dividir com os outros aquilo que Deus está ministrando na minha vida. Por isso que a fé cristã não é para ser vivida sozinha, isolada. É para ser vivida em comunidade. Para que eu possa, uns aos outros, aprender, servir, ministrar, receber e assim viver essa dimensão do uns aos outros. Então, foi o que nós vimos nas 2 semanas anteriores. E hoje, nós vamos falar então sobre a terceira letra desse mapa, desse acróstico, que é o P, de praticar. Que é o nosso terceiro desafio. Tão importante quanto meditar na palavra, quanto abrir para os outros o que eu estou aprendendo, o que eu estou recebendo, é praticar aquilo que eu estou aprendendo. Hoje, o nosso tema é tornarmos praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Sabe que existe até uma expressão popular? Eu sou um cristão praticante, católico praticante, batista praticante, não praticante. Meus irmãos, pensa numa expressão totalmente sem sentido. Não é possível você ser um cristão praticante ou não praticante. Ou você é um cristão, ou você não é. Ou você é coerente, ou você não é. Não tem como ser uma coisa híbrida. Eu sou praticante em algumas coisas. Não. Eu queria que você ficasse hoje estudando comigo aqui, atento ao texto de Tiago, capítulo 1. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. E vamos estudar esse texto. Ele tem vários detalhes importantes, do verso 21 ao 25. Queria que fosse a sua reflexão bíblica, né, desse domingo, e que te acompanhasse ao longo dos próximos dias. Tiago, capítulo 1, do verso 21 ao 25.
Quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando pela internet, quem está nos assistindo via o nosso site. Que Deus te abençoe onde você está e que você também possa receber de Deus através dessa mensagem. Vamos ler o texto então? Tiago, capítulo 1, do verso 21 ao 25. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, porque aquele que ouve a mensagem e não a coloca em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Até aqui. Vamos orar sobre essa palavra? Vamos pedir que Deus fale conosco sobre ela? Senhor, fala conosco pela Tua palavra nessa noite. Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Nos mostra realmente qual a nossa parte. Nos dá, Pai, humildade para aplicar o texto à nossa vida. Nos dá clareza para entendê-lo e vivê-lo intensamente. E que a Tua palavra possa gerar os frutos que o Senhor deseja para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto começa dizendo uma frase muito especial. Portanto, deixem todo costume moral e toda má conduta. Interessante que praticar a palavra tem uma dimensão de deixar algumas coisas. O nosso primeiro desafio na vida cristã, quando nós nos convertemos, quando nós começamos a seguir a Cristo, é deixar algumas coisas. Deixar. E o nosso desafio de hoje começa essencialmente por abandonar algumas coisas que têm que sair da nossa vida. Meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas me incomoda quando algumas coisas que eu sei que estão erradas permanecem me acompanhando. Eu não posso me acostumar, me conformar em permanecer vivendo de uma forma errada, sabendo que eu estou errado. Eu não posso insistir no erro sabendo quando eu estou errado. Por isso o texto começa dizendo, joguem fora os costumes errados, a má conduta. E aqui tem uma revelação que você tem que guardar no seu coração. Para você receber o novo de Deus, você tem que jogar fora o velho. Você quer a nova vida de Deus, tem que deixar as coisas da velha vida saírem. Tem que sair. É aquele princípio, quer roupa nova, tem que tirar a roupa velha, né? Para abrir espaço no guarda-roupa. Esse é o princípio da vida. Se eu quero uma vida nova, eu preciso abrir mão das coisas velhas. E aqui eu estou falando dos pecados, das manias, daquelas práticas que a Bíblia diz que são erradas. E que você tenha consciência disso. Sabe, meus irmãos, tem uma coisa que eu queria que você levasse muito a sério. Insistir no erro se chama tolice. E Deus não chamou você para viver na tolice, amém? Insistir no erro é uma tolice. Fazer as coisas do jeito errado vai te levar aos mesmos resultados. Insistir no erro não vai fazer o erro se tornar acerto. Sabe, tem aquele ditado popular, né? Uma mentira dita muitas vezes vira verdade. Isso é uma mentira, não é uma verdade. Né? Não adianta insistir no erro. Por isso, pare de ser tolo. Se a Bíblia diz que isso é pecado, se você sabe que você está agindo de maneira errada, não insista com isso. Agora, tolice é uma palavra, né, secular para falar sobre pessoas que insistem no erro. Agora, eu posso falar isso de uma forma mais espiritual também. Sabe qual é um sinônimo de tolice? Insistir no pecado se chama coração endurecido.
se chama um coração movido pela incredulidade. Perde o temor, insiste no erro. E pessoas que insistem no pecado estão andando pelo caminho do coração endurecido. Sabe, meus irmãos, eu fico muito preocupado quando as pessoas não começam mais a ter culpa pelo pecado. Não começam mais a ter dor, a ter constrangimento. Eu fico preocupado quando as pessoas começam a conviver com o pecado na sua vida sem nenhum tipo de desconforto. É assim mesmo, eu sou assim, é a minha carne, é o meu jeito, enfim, Deus me entende. Tem coisas piores, tem coisas que são piores, né? Quando eu começo a ouvir isso, eu fico profundamente preocupado, porque isso revela uma pessoa que já está, insensível ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que quando nós pecamos e ele habita em nós, ele se entristece, e se ele se entristece, eu deveria também me entristecer, certo ou errado, sim ou não? Agora, quando o Espírito Santo se entristece com o meu pecado, e eu não me entristeço mais, bem, é sinal que eu e ele não estamos mais em sintonia, né? É sinal que a minha carne está prevalecendo sobre o meu espírito. Sabe, eu admiro muito a perseverança. Quem aqui se considera alguém perseverante? Quem se considera alguém? Sem falsa modéstia. Quem se considera perseverante? Ok. Quem gostaria de ser perseverante? Sabe, a perseverança é um caminho muito especial. Agora, a gente tem que ter um cuidado e um discernimento para que a perseverança não vire teimosia. Né? Às vezes, insistir em algumas coisas não é perseverança, é teimosia. Nós precisamos de discernimento espiritual para discernir entre teimosia e perseverança. Mas eu quero te dizer uma coisa sobre isso. Não seja teimoso. Não insista no erro. Não insista no erro. Aquilo que você sabe que não provém de Deus, fuja, rejeite e siga em frente. Amém? Sabe qual é a solução para a teimosia? Sabe qual é o remédio para a teimosia? O remédio para o coração endurecido? É o arrependimento. Uma boa definição de arrependimento. Arrependimento é concordar que Deus estava certo e que eu estava errado. Isso é arrependimento. É quando eu entendo, bem, Deus realmente estava certo, quando Ele mandou fazer isso. Então eu tenho que me arrepender porque eu estava errado. Que a gente possa andar pelo caminho do arrependimento. Uma pergunta que eu queria fazer para você nessa primeira parte dessa reflexão. O que você precisa deixar para trás? Quando o assunto é colocar em prática a palavra, e a primeira parte é deixar para trás algumas coisas, o que você precisa deixar para trás? O que tem que sair da tua vida? O que tem que sair do teu estilo de vida? O que tem que sair das tuas, enfim, da tua característica, do teu jeitão? E aqui eu não estou falando assim de coisas da tua personalidade, mas falando dos teus pecados, das lutas que você tem que vencer. O que você precisa vencer? Quais são as práticas que você tem que deixar para trás? Eu queria que você orasse sobre isso. Eu queria que você deixasse a Bíblia te confrontar sobre isso. Dissesse, Deus, eu não quero mais conviver com isso na minha vida. Eu quero vencer isso na minha vida. Eu quero vencer esse pecado, essa fortaleza na minha vida. Eu quero vencer esse mau hábito na minha vida. Eu quero vencer essa teimosia na minha vida. Eu quero vencer. Porque para receber o novo, eu preciso remover aquilo que atrapalha o novo de Deus. Mas o texto continua. O texto no verso 21 continua.
E Ele agora nos chama, primeiro, para remover as coisas que nos atrapalham. E Ele segue dizendo o seguinte, do verso 21 também: aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Aceite com humildade a mensagem de Deus. E aqui está o nosso segundo desafio: aceitar a correção de Deus. E para aceitar a correção de Deus, eu preciso de humildade, para reconhecer que Deus está certo e que eu estou errado, para reconhecer que o padrão de Deus é melhor que o meu padrão, que os caminhos de Deus são melhores que os meus caminhos. Eu preciso aceitar isso, ter humildade para entender isso. Sabe, meus irmãos, eu sei que existe uma luta entre nós, que é o que eu penso e o que Deus ensina, a minha intuição e a revelação de Deus. Ok, em algum momento da tua vida tu precisa decidir em quem tu vai confiar, se é na tua intuição ou se é na revelação de Deus. Tu tem que escolher se tu vai confiar em ti mesmo, nas tuas opiniões, ou na palavra de Deus. Tu tem que escolher de onde virá a tua confiança e de onde virá as tuas decisões. Se é baseada na palavra de Deus ou se é baseada na tua própria vontade. Meus irmãos, tem muitas coisas que eu faço na minha vida, que eu faço sem nenhuma vontade. Mas eu faço porque a Bíblia ensina que eu tenho que fazer. Que é a vontade de Deus, que é o caminho de Deus. E isso tem que ser suficiente. Isso é andar por fé, por obediência. Aceitar a correção de Deus. E eu queria te fazer uma pergunta bem séria. A Bíblia tem corrigido o teu estilo de vida? Você tem sido corrigido pela leitura da palavra de Deus? Porque felizes são aqueles que, quando leem a palavra, são corrigidos pela palavra. São instruídos pela palavra, a palavra te corrige. Meus irmãos, que coisa boa, quando nós não precisarmos mais, que alguém nos diga aquilo que a Bíblia está nos dizendo, obviamente, ali. Que ao ler a Bíblia diga: filho, você está agindo mal. Você não agiu certo com essa pessoa. Essa escolha que tu fez não é correta. Isso é pecado. O caminho melhor é esse. Quando nós entendemos isso e formos corrigidos pela própria palavra, meu irmão, a vida vai ser mais fácil. A vida vai ser melhor. Por isso, deixe a Bíblia te corrigir. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se a leitura da Bíblia não está gerando em você nenhum tipo de correção, você não está lendo a Bíblia de uma forma correta. Porque a palavra tem que nos corrigir. Tem que nos corrigir. E busque em Deus o poder de Deus para mudar naquilo que você tem que mudar. Eu tenho certeza que quanto mais nós praticarmos a palavra de Deus, quanto mais for o nosso esforço em viver o que o Evangelho nos apresenta, quanto maior for a nossa intensidade em praticar a palavra, maior será a obra de Deus em nós. Mais as pessoas vão ver a luz de Deus em nós, mais as pessoas vão ver as marcas do Evangelho em nós, mais as pessoas vão ver os sinais de Deus em nós. Porque vai haver um desejo de praticar a palavra. Vai haver um desejo de fazer algo. Meus irmãos, pratique a palavra. Esse é o nosso tema de hoje. Pratique a palavra. Seja obstinado nisso, em praticar a palavra. Amém? Obstinado. Que vou fazer a respeito do que a Bíblia está me dizendo? A Bíblia tem que me corrigir. Tem que me corrigir. Terceiro lugar, o texto segue dizendo que eu preciso mudar. E mudanças requerem planejamento. Portanto, planeje as suas mudanças. Planeje elas. O verso 22 diz: não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a coloquem em prática. Sejam praticantes dela. Meus irmãos, eu tenho um medo aqui nessa noite como pastor de vocês. Sabe qual é o meu maior medo como pastor?
é que eu esteja pastoreando ouvintes do Evangelho. Eu tenho medo que você saia de casa para vir aqui apenas ouvir uma palestra. Porque eu não fui vocacionado para falar para ouvintes. Mas eu quero, e o desejo do meu coração é pregar para quem quer praticar a palavra. Quem quer viver a palavra, quem quer tornar a palavra real na sua vida, não ser um personagem que ouve, mas que não vive, mas ser um protagonista que ouve e que aquilo gera mudança, gera incômodo, gera transformação, gera atitude. Eu não estou aqui para falar para ouvintes, mas para falar para pessoas que querem praticar a palavra de Deus, que querem amar, querem viver o Evangelho, querem buscar mais de Deus. Não seja um ouvinte, meu irmão, seja um praticante, amém? Você não foi chamado para ser um mero ouvinte. Você foi chamado para viver o Evangelho. Praticar o Evangelho. Praticar o Evangelho. Sabe? Tem algumas coisas na vida que a gente precisa ter muito cuidado. E tem uma coisa que é diabólica e que fica, nos cercando em alguns momentos, que é viver um evangelho de forma insípida, medíocre, sem grande comprometimento. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nada na vida de significativo se constrói sem um compromisso sério. Você não consegue construir uma família significativa sem um alto nível de compromisso. Você não consegue ser bem-sucedido no trabalho, nos estudos, sem compromisso. Você não consegue viver o Evangelho sem compromisso. Você não vai conseguir fazer parte de uma igreja sem compromisso. Você não vai conseguir influenciar a tua cidade sem um grande compromisso com ela. Então nada se faz sem compromisso. Por isso se comprometa com o Evangelho. Leve a sério. Se preocupe em ser coerente com aquilo que você vive, com aquilo que você aprende. Que aquilo que você ouve aqui te acompanhe. Que aquilo que você lê em casa te acompanhe. Para que você não seja apenas um personagem, um ouvinte, mas seja alguém que está preocupado em fazer a diferença. Planeje as mudanças que você precisa na sua vida. Planeje as mudanças. Sabe, existe uma diferença entre saber o que tem que ser feito e decidir fazer o que tem que ser feito. Portanto, não apenas saiba o que você tem que melhorar, mas decida como você vai melhorar. Faça um planejamento de vida para a sua vida espiritual crescer. Como eu vou ser um discípulo de Jesus melhor? Como eu vou servir a Deus com mais alegria, com mais intensidade, com mais devoção? Como que eu vou ganhar os meus amigos para Jesus? Como que eu vou tornar a minha casa um ambiente de fé? Planeje as mudanças que a sua vida precisa. Planeje. Eu quero te sugerir algumas coisas que você precisa planejar para fazer. Por exemplo, vida devocional, vida de oração, vida de leitura bíblica. Se você não planejar fazer isso um valor, você nunca vai conseguir. Se você só for ler a Bíblia quando tiver tempo disponível, quando tiver com tudo a favor, você vai ler muito pouco, ou quase nunca. Se você for buscar Deus só quando a coisa está difícil, você vai viver sempre naquela situação rasa. Planeje crescer espiritualmente, buscar Deus todos os dias. Planeje orar. Escolha momentos para você ter tempo de oração, momentos para você estudar a Bíblia, bons livros para você ler. Planeje participar das atividades da igreja, dos cultos, dos pequenos grupos, dos ministérios, enfim. Planeje jejuar. Planeje participar dos retiros, planeje participar das atividades, enfim, planeje se envolver com aquilo que é relevante. Planeje.
Planeje amar mais as pessoas. Sabe, às vezes a gente tem que fazer uma pergunta: será que eu estou num nível satisfatório, né, nos meus relacionamentos? Será que eu estou amando no padrão que Jesus espera que eu ame? Será que eu estou servindo como Jesus espera que eu sirva? Será que eu estou cooperando como o Senhor espera que eu coopere? Como é que está o meu nível de envolvimento com essas coisas? Faça uma autocrítica. Sabe, não é legal você ficar julgando os outros, mas é sábio julgar a si mesmo, avaliar a si mesmo. Como eu estou fazendo isso? O que eu posso fazer? Seja parte de um processo de crescimento. Meus irmãos, olha só, eu sei que nós temos a expectativa, muitas vezes, que os outros vão fazer por nós coisas que eu não estou fazendo. Mas essa é uma expectativa equivocada. Eu preciso desenvolver um plano para a minha vida crescer espiritualmente a partir do que eu sou, de onde eu estou. Não posso ficar esperando pelos outros. Os outros não vão me fazer crescer. Eu preciso dar os meus passos, eu tenho a minha parte. É comigo. Que nós possamos então, meus irmãos, planejar as mudanças que temos que fazer na nossa vida. Eu gostaria de, como disse Martin Luther King, eu ainda não sou o que eu gostaria de ser, mas graças a Deus que eu já não sou quem eu era. Deus tem me levado a patamares melhores, e eu quero que você tenha esse mesmo desejo de Deus te levar a lugares melhores, patamares maiores, te fazer crescer, te fazer viver, experimentar coisas especiais e viver cada vez mais o Evangelho de Jesus Cristo. E celebre as vitórias. Celebre as vitórias. Cada vitória que você alcança na tua vida, cada teste que você passa, celebre, testemunhe, aprenda a festejar as pequenas vitórias da vida. Algumas práticas na minha vida que eu fui me libertando ao longo da minha vida, depois de conversão, com o tempo eu vou celebrando. Puxa, já faz anos que eu não tenho mais tropeçado nessa área, faz anos que eu tenho conseguido implementar na minha vida esses hábitos saudáveis, faz tempo que eu tenho conseguido perseverar nesses propósitos. Glória a Deus por isso, né? Celebre, testemunhe isso, as vitórias que Deus tem feito na tua vida. Meus irmãos, eu quero incentivar você a colocar em prática tudo aquilo que você já sabe. O nosso problema não é tanto o que nós não sabemos ainda. O nosso grande desafio é colocar em prática o que nós já sabemos. Tem coisas na Bíblia que estão ainda no campo do mistério. Há espaço na Bíblia para algumas dúvidas. Há espaço na Bíblia para algumas perguntas difíceis de responder. Ok, é verdade. Mas a imensa maioria das coisas são claras. E nós temos que viver essas coisas claras com intensidade e com coerência. Meu maior medo nos dias atuais é ser incoerente com o Evangelho. É ser alguém que dá um mau testemunho pela incoerência. E eu chamo você para nós honrarmos a Deus através de um bom testemunho. E o melhor testemunho é a coerência. É fazer o que tem que ser feito da maneira certa, no momento certo, do jeito certo. Mas vamos avançar. O texto nos diz também que temos que ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E no verso 25, Tiago termina dizendo o seguinte: se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Ou seja, Tiago está nos dizendo que quem pratica a palavra, quem não é ouvinte, mas quem é praticante dela, quem é coerente com a palavra, vai ser abençoado.
vai ser abençoado. E vai ser abençoado porque vai viver uma vida de obediência. E aqui existe uma regra que é bem interessante. Eu pratico a palavra, isso vai gerar obediência, e a obediência vai gerar transformação. E a transformação é a bênção. A transformação é o milagre. A transformação é a prosperidade de Deus para a nossa vida. É a transformação de vida. É a mudança de mente, de pensamento, de estilo de vida. É isso. Isso é o fruto da prática. Eu pratico a palavra, eu cresço na obediência. E eu cresço na obediência, eu sou transformado. E quanto mais eu sou transformado, mais a imagem de Cristo se manifesta na minha vida, mais a luz de Cristo vai brilhar na minha vida, mais as pessoas vão ver de Cristo na minha vida. Por quê? Porque eu estou sendo transformado. Meus irmãos, o maior milagre que existe é a transformação de vida. Eu tenho orado para Deus fazer muitos milagres em nosso meio, amém? Muitos milagres, muita transformação em muitas vidas. Transformação em muitas famílias, em muito caráter, em muito jeitão. Eu creio nisso, tenho visto isso. Como cantamos aqui, né? Os sinais nos fazem crer que a mão de Deus está vindo sobre nós. Creio nos milagres de Deus. Praticar a palavra, meus irmãos, vai gerar os milagres que você precisa. Quanto mais você praticar a palavra, mais a palavra vai se misturar com você. E a palavra vai se tornar real, vai se tornar viva, vai se tornar visível na sua vida. Você é a Bíblia que algumas pessoas vão ler. Tem pessoas que vão ler a Bíblia olhando para você. Seja uma Bíblia aberta, coerente, não uma Bíblia tabajara, né? Mas uma Bíblia real, sincera, a palavra de Deus sendo vista através da tua atitude, do teu proceder. Agora, sabe qual é o maior desafio da palavra, de praticar a palavra de Deus? É a fé. Porque praticar a palavra requer fé. E às vezes o que nos falta é acreditar naquilo que nós estamos falando. Sabe aquele camarada que vende um produto, mas não compra aquele produto? Porque ele não confia naquele produto? Bem, não pode ser assim conosco. Nós temos que ser aqueles que apresentam o Evangelho porque acreditam no Evangelho. O Evangelho não é bom para os outros, é bom para mim. E por ser bom para mim, eu quero que os outros também experimentem. Praticar a palavra, meus irmãos, é agir por fé. E o que é fé? Uma boa definição de fé é a seguinte: fé é fazer aquilo que sabemos que Deus quer que façamos. Vamos ler juntos essa frase? Fé é fazer aquilo que sabemos que Deus quer que façamos. Isso é fé. Isso é praticar a palavra. Deus quer que eu caminhe mais uma milha com alguém, vou caminhar. Deus quer que eu me humilhe, vou me humilhar. Deus quer que eu ajude, eu vou ajudar. Deus quer que eu deixe de fazer algo que eu gosto para fazer algo que é importante, vou fazer. É fazer o que Deus quer que eu faça. Eu me lembro de um capelão que contou o seguinte depoimento alguns anos atrás, num evento que eu participei. Ele era capelão há 30 anos. E ele trabalhava num hospital em outro estado, todos os dias ia lá fazer visita, visitava, pá. E ele disse o seguinte: olha, por cerca de 30 anos, eu fui quase que diariamente visitar dezenas e dezenas de pessoas nos hospitais, naquele hospital. Passava de quarto em quarto, uma oração, um carinho, uma literatura, um afago. Isso. E ele dizia:
E eu sempre esperei que um dia eu fosse chegar diante de um paciente quase morrendo assim, fosse orar por ele e ele fosse saltar, ficar curado e sair correndo. Eu fiquei esperando que um dia isso fosse acontecer na minha vida. Mas nunca aconteceu. Mas eu entendi que aquilo que eu fiz todos os dias, por 30 anos, de quarto em quarto, levando esperança, levando amor, levando carinho, foi o maior milagre, a maior manifestação do amor de Deus naquele hospital. O que Deus queria era que eu fizesse aquilo. Aquilo era o meu papel. Era a minha missão, era ir ali fazer aquilo, levar uma pontinha de carinho, de amor, de esperança para aquelas pessoas. E isso era o meu papel. Meus irmãos, eu não sei qual é o teu papel, mas eu sei que você tem que ser obediente ao que Deus te mandou fazer. Perseverar, andar em humildade, praticar o evangelho, viver, sabe, mais importante do que uma aparência cristã, é uma piedade cristã, um coração quebrantado. Que a gente fique mais preocupado em ser do que em representar. Nós temos procurado criar na igreja uma cultura de transparência, não de tentar mostrar algo que nós não somos, uma falsa espiritualidade, uma falsa religiosidade. Isso não vem de Deus, isso só atrapalha, isso é artimanha do maligno. Nós temos que andar na simplicidade do evangelho, compartilhando a nossa fé, amando as pessoas, renunciando a nossas próprias paixões e concupiscências da carne, e egoísmos e pecados, vivendo uma vida de santidade, de simplicidade, de amor, e de nos alegrarmos naquilo que Deus tem nos proporcionado. Amém? Praticar a palavra, meus irmãos. Menos teoria e mais prática, amém? Menos mimimi e mais vida e mais coerência, amém? Menos desculpa e mais atitude. Eu queria que você levasse isso a sério com você. Lembre que a Bíblia é o nosso mapa, e ela está nos levando para mais perto de Deus. Eu fui chamado para estar perto de Deus, fui chamado para praticar o evangelho, fui chamado para ser uma pessoa em transformação. É isso que Deus espera de você e de mim, amém? Amém, meus irmãos?